Bom, vamos lá. Sem desculpa para não estudar. Hoje é dia 25 de 8 de 2023, continuando o Estudando Python. Bora lá. É o seguinte, o que eu queria falar. Que eu entrei aqui na playlist, que eu mostrei para vocês no outro vídeo, do curso em vídeo. Vou deixar aí o link na descrição da playlist do canal do cara, para vocês, quem quiser fazer Python, quem quiser praticar, quem quiser aprender, tem aqui essa playlist. Eu assisti a aula 1 lá naquele dia e expliquei um pouco para vocês da aula 1 o que ele estava contando. Assisti a aula 2 e a aula 3 hoje. Aí então, eu não gravei eu assistindo a aula 2 e a aula 3 porque eu ia ficar quieto assistindo e não ia falar nada, né? Porque eu tava prestando atenção na aula. Então, eu não vou resolvi não gravar. O que eu vou gravar? Vou gravar fazendo os exercícios, praticando. Por quê? Depois tem a aula 3 e 4. Eu vou comentar a aula 3 e 4. Nesse vídeo eu vou comentar a aula 1 e a aula 2. No próximo eu comento a aula 3 e a aula 4. Aí tem a aula 5 também. Não, não, não. Tô falando besteira. Eu já falei da aula 1, né? Então eu vou comentar a aula 2 e a aula 3 que eu assisti hoje, certo? Tá aqui, ó. Assisti hoje. Aula 4 e 5 eu vou assistir amanhã. Então, sem pressa, assistindo duas aulas por dia, tá bom? Ó, uma hora quase de aula aqui, essas duas. E os exercícios praticando eu gravo. Que aí eu quebrando a cabeça, praticando, depois eu posso assistir de novo e acabar ficando registrado aí também. Então, aula um e aula 2 eu vou fazendo e gravando e postando, certo? As aulas eu vou assistir de duas em duas, mas eu sei que aqui aula 7 é só uma, e depois uma porrada de exercício. Aula 8 uma porrada de exercício. Então eu vou gravar só os exercícios e subindo aí pra playlist do Estudando Python. Fechou? O que eu queria falar é o seguinte. Aula um e aula. Ah, não, aula 2 e aula 3. Confundi de novo. Cadê? Aula 2. Beleza. Saí aqui. Aula 2. O que ele comentou? Ele comentou sobre a história do Python e para que serve o Python. É interessante pra caramba. Então, quem quiser assistir, tá aí, ó. Aula 2 ele conta a história, conta quem criou, da onde surgiu, que país que foi, é, o cara lá, toda a história do cara que ele criou, até onde ele tá trabalhando hoje. É interessante pra caramba. E tem a aula 3 que é instalando. Eu instalei, até pegar o site aqui, ó. Instalei no site python.org. É facinho. Ele explica lá que para Mac, né, e Linux já vem. Só o Windows que não tem Python. E o meu, no caso, é o Windows. Então eu tive que instalar, downloads aqui, Windows tal. Aí vim e instalei esse aqui, 3.11. Na época do vídeo que ele tava explicando, eu tava no 3.6, 3 e alguma coisa, sei lá. Então aí ele explica o que é esse Python 3 aqui, que no caso eu baixei, e esse idle, que é onde vai ser isso aqui, ó, tem até aberto. Ah, não, não, não é esse, não, é esse aqui, ó, certo? Aí fiz um testezinho e tal, já deu erro, já fiz bobagem, mas vai seguir nesse idle aqui. É, foi basicamente isso, aula 2 e aula 3. Esse vídeo, o vídeo mais curtinho, explicando aí aula 2 e aula 3, para quem quiser assistir, vai ter o link da playlist aí, certo? Então, aula um e aula 2 e aula 3, toda hora eu tô confundindo, aula 2 e aula 2 história, no Python, e aula 3 aí instalação. Aí amanhã eu assisto a aula 4 e aula 5, faço um vídeo aí, resumo, falando um pouco vai começar de fato, né, na aula 4 aqui, os primeiros comandos, aula 5 e depois aí sim eu gravo os exercícios praticando, quebrando a cabeça, e segue com a playlist aí, estudando todo dia um pouquinho. Fechou? Então hoje, dia 25/8, foi aula 2 e aula 3 finalizado. Certo? Então por hoje é só. Espero que vocês estejam estudando. Até daqui a pouquinho.